Olá, meus amigos, estamos começando o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 30 de janeiro. E assim como na quarta-feira, temos um dia lotado de jogos da UEFA, só que dessa vez da UEFA Europa League. É a última rodada, rodada 8 da fase de grupos da UEFA. Porém, diferente da Champions, onde todos os jogos praticamente são importantes, aqui eu vou filtrar 5 partidas para a gente poder analisar de equipes que a gente tem mais conhecimento. Você tem total liberdade para poder apostar ou escolher qualquer outro jogo, mas nesse planejamento eu resolvi filtrar 5 partidas para também a gente não falar de mais de 18 partidas, assim como foi na quarta-feira, de equipes que às vezes a gente não tem um conhecimento assim tão aprimorado, de campeonatos que a gente não costuma acompanhar tanto. Além disso, falaremos também sobre Al Nassr, que viu uma oportunidade de se aproximar dos líderes, já que o Al Ittihad e o Al Hilal vacilaram durante a semana. Vamos começar o nosso planejamento às 2 horas da tarde na Arábia Saudita, o jogo do Al Nassr contra o Al Raed. Tivemos, durante essa semana, o vacilo das duas principais equipes nesse momento da Arábia Saudita, que é o Al Hilal e o Al Ittihad. Ambas as equipes perderam os seus jogos. E os adversários realmente eram adversários complicados, né? Eu cheguei a comentar com vocês que tanto o Damak quanto o Qadisiyah eram adversários chatos. Principalmente o Qadisiyah, né? Que tinha o Aubameyang, tem o Nacho Fernandes, são jogadores mais conhecidos e que tem, óbvio, uma margem de manobra de qualidade muito maior. O Damak já era uma situação mais de esperar o Al Ittihad talvez buscar um empate ou acabar se complicando nessa maneira. Não esperava que o Al Ittihad conseguisse perder para a equipe do Damak como foi, né? E dá para perceber que foram daqueles tipos de gols espíritas, né? Aquele tipo de gol que vem do nada e o time do Al Ittihad acabou sofrendo. Inclusive sofreu a derrota aqui aos 94 minutos. Curiosamente, a mesma coisa aconteceu com o Al Hilal. Gol sofrido aqui aos 93. 2 gols do Aubameyang, né? Jogador contratado pelo Al Qadisiyah, se não me engano, no final da temporada passada ou no início dessa temporada. O Al Hilal, então, perdeu, se não me falha a memória, a segunda partida apenas na Arábia Saudita, assim como a equipe do Al Ittihad. 2 panelinhas, né? Com muito dinheiro, mas enfrentando equipes mais chatas. Como é que eu faço para filtrar na Arábia Saudita, geralmente as equipes que podem complicar a vida dos adversários com mais dinheiro, né? Todo mundo lá tem dinheiro, mas os que têm mais. Geralmente eu olho pela força defensiva. Então o Qadisiyah, eu fui muito por conta disso. Uma equipe que sofreu apenas 12 gols dentro de casa. O Qadisiyah sofreu 6 gols, né? Agora já teve o gol sofrido do Al Hilal, mas era uma equipe que tinha sofrido 5 gols apenas. Então é uma situação que a gente pode levar em consideração. No caso do Al Raed, que é uma equipe que nesse momento está na 15ª colocação, se a gente filtrar dentro de casa, o Al Raed também não é uma equipe que sofre tantos gols. Em 8 jogos sofreu 12. Então tem até uma qualidade defensiva. Ofensivamente não é um time que tem oferecido assim tanto perigo. Agora, no geral, o Al Raed já sofreu 30 gols, né? E é uma equipe que marca até consideravelmente, pelo menos fora de casa, ó. Fora de casa, o Al Raed marcou 12 gols, mais do que marcou dentro de casa. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos dessas duas equipes para a gente ver como é que tá a campanha, né? O time do Al Raed vem de 4 derrotas consecutivas na Saudi Pro League, teve um empate e uma classificação para a Copa do Rei. Se não me falha a memória, o Al Hilal foi eliminado dessa competição e o Al Raed está na semifinal, surpreendentemente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cadê? Vou puxar para cá, ó. Olha aí, quem vai enfrentar o Al Raed é o Qadisiyah, do Aubameyang, né? Dia 2 de abril. E depois nós temos a outra semifinal, que é o Al Ittihad contra o Al Shabab. O Al Hilal caiu aqui para o Al Ittihad nos pênaltis, né? E o Al Nassr, se não me falha a memória, já tinha caído mais cedo. Onde é que está o Al Nassr por aqui? Aqui, ó. O Al Nassr caiu pro Al Tahun, que também tem uma defesa relativamente sólida, né? Então, dos últimos jogos dessas duas equipes, se eu tirar aqui a Copa do Rei, né, a Kings Cup, olha como vem mal a equipe do Al Raed. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas consecutivas, né, sofrendo mais do que um gol na maioria dos jogos. Somente contra o Al Tahun sofreu um gol só. Depois tomou 3 do Al Hilal, 2 do Damak, 4 do Ittihad, 2 do Al Aqdod e 2 do Al Khalud. Então é uma equipe que tem uma defesa frágil, né? E o time do Al Nassr vem de 4 jogos sem derrotas. Antes tinha perdido ali para o time do Al Ittihad, também perdeu para o Al Sadd aqui na Liga dos Campeões da Ásia. Vou colocar só a Saudi Pro League. Então foram 2 derrotas aqui recentes, né? Uma para o Qadisiyah, que eu estou elogiando já há algum tempo. Vale ficar de olho nesse Qadisiyah, né? Por conta das contratações. Já venceu o Al Hilal, já venceu o Al Nassr, né?
grandes equipes, e também perdeu para o Al-Ittihad. De resto, venceu o Al-Waqt, empatou com o Al-Tahun, que é uma defesa mais difícil, né? Venceu o Al-Khalej e venceu o Al-Fateh. Quais foram as similaridades nesses jogos? Cristiano Ronaldo. E o que tem me impulsionado para fazer os jogos do Al-Nassr, na maioria das vezes é isso, tá? É o fator Cristiano Ronaldo. É impressionante como o Cristiano vem conseguindo marcar com frequência, né? Se eu não me engano, ele já ultrapassou a participação de 100 gols, com gols e assistências, da equipe do Al-Nassr, desde que chegou na equipe. E eu tô procurando aqui os dados do Cristiano Ronaldo nos últimos jogos. Vamos dar uma olhada juntos? Olha só. Desde do retorno aqui, até na derrota para o Qadisiyah, ele marcou um gol, desde do retorno da Nations, né? Marcou um gol, depois marcou 2 na Liga dos Campeões da Ásia, marcou 2 contra o Damak, marcou 1 contra o Al-Ittihad, 1 contra o Al-Waqt, não marcou contra o Tahun, mas marcou 2 contra o Khalej e 1 contra o Fateh. Então, é um jogador que tem uma média de um gol por jogo, sem sombra de dúvidas, tá? Então, se você trabalha esses mercados especiais de finalização, de gols, é claro que a cotação do Cristiano já vai estar mais baixa mesmo, mas eu ficaria atento, tá? E nas apostas eu olharia com carinho para essa vitória do Al-Nassr, tá? O problema aqui é a cotação. O problema é a cotação. Para você que é um punter, esse tipo de cotação não é muito legal, até porque o Raed, se a gente filtrar aqui no PDF de apoio, não é uma equipe que toma tantos gols assim. 1,5 gols por jogo, né? Mas tem um ataque ruim, perto do Al-Nassr nem se compara, sai pouco na frente do placar, também perto do Al-Nassr não se compara, falhou em marcar em metade dos jogos, o Al-Nassr não falhou em marcar em nenhum jogo, só que é um Al-Nassr que vem sofrendo com frequência. Então isso abre alguma possibilidade, né? Se o Raed sair na frente, você pode tentar buscar aí um empate anula do Al-Nassr, ou uma vitória até de virada do Al-Nassr. Você pode até cogitar uma vitória no primeiro tempo, mas como a gente está vendo aqui no PDF de apoio, o Al-Nassr não é uma equipe que vence tanto as primeiras etapas, ele vence muito mais o segundo tempo, e os momentos que ele mais marca são no final do jogo, ó. Então, ao invés de você ficar procurando gol cedo, pode ser que saia, mas a cotação está muito esmagada. Você pode tentar buscar um gol tardio aqui com uma odd mais elevada, né? 56% dos gols do Al-Nassr são marcados depois do minuto 60 e 58% dos gols do Al-Raed são sofridos depois do minuto 75. Olha que loucura. Então, esse aqui é um bom pretexto para você pensar no mercado de gols, no over limite, no over à frente. Ficar de olho nesse finalzinho que pode sim ser interessante. Se não couber para trabalhar o back favorito ou para trabalhar a favor do Al-Nassr, pode caber para o mercado de gols, né? Já postei para vocês aí o vídeo sobre como trabalhar o mercado de gols. Espero que vocês tenham gostado, que vocês comecem a aplicar isso daí para a vida de vocês. E é uma boa oportunidade também nessas coisas dos cenários, você ficar de olho, né? O Al-Nassr talvez numa vantagem, o Cristiano não tendo marcado ainda, e aí a fomeagem do Cristiano para marcar um gol vai ser grande. Os jogadores vão trabalhar para poder ajudar ele a marcar mais um gol, né? O Cristiano Ronaldo está muito próximo aí do gol 1000, não vai demorar. E é provável que se o Al-Raed estiver atrás do placar, ele vai vir para cima e vai acabar dando espaço. E aí pode valer a pena ficar de olho no mercado de gols. Olha só os números do Cristiano Ronaldo aqui, ó. 14 gols marcados e 2 assistências até o momento na Saudi Pro League, né? Então, sinceramente, dependendo do cenário, até dá para ficar de olho nesse over 2,5, tá? Até porque o Al-Raed, quando sofre gol, tem sofrido mais do que um na maioria das vezes. Vamos dar uma olhada agora na tabela da Europa League, né? Separei 5 jogos aqui pra gente dar uma olhada. A Lazio, classificação direta, né? Com 19 pontos, não pode ser alcançada pelo Galatasaray, então vai se classificar. Se vai ser na primeira colocação ou não, a gente vai ter que ver com carinho, né? Aqui o United também está praticamente garantido, assim como o Tottenham, precisa vencer o jogo de hoje. Enfim, vamos jogo a jogo para a gente poder não se complicar. Vou abrir o primeiro jogo aqui, que é a Roma contra o Frankfurt. Vamos entender o contexto dessa partida para saber o que a gente pode buscar. Primeiras cotações, esse jogo é às 5 horas, a Roma com uma cotação de 1,70, tá? Joga contra o Frankfurt, que praticamente já está classificado. Então o Frankfurt com 16 pontos e 6 de saldo, ele não pode ser ultrapassado pela maioria das equipes. Mas vamos supor que o Galatasaray consiga golear o seu jogo, que o Bodo Glimt também consiga. Ainda assim, o Frankfurt, para poder perder a classificação, teria que todo mundo embaixo dele ganhar os seus jogos, ou empatar e ter um saldo melhor. Então é muito provável que mesmo perdendo, o Frankfurt se classifique direto para as oitavas de final. É uma boa campanha do Frankfurt, né? O Frankfurt perdeu agora o Omar Marmoush para o time do City, e isso, claro, vai diminuir um pouco o poderio ofensivo da equipe. A Roma, na 21ª colocação, ela corre um grande risco, tá? Isso porque times com 7 pontos, como o Twente, o Braga, times com 8 pontos como o Porto podem alcançar a Roma em caso de da Roma perder esse jogo, tá? Então, até mesmo um empate pode ser um resultado ruim para a Roma.
Por exemplo, supondo que o Porto vença o seu jogo, o Porto vai jogar fora de casa contra o Tel Aviv. O Porto iria a 11 pontos. Se a Roma empatar, o Porto já ultrapassaria a Roma, né? Por exemplo, Ferencváros vai jogar, se não me falha a memória, dentro de casa contra o AZ Alkmaar. Se vencer é outro que pode ultrapassar a Roma. O Fenerbahçe joga fora de casa contra o Midtjylland. Em caso de empate, o Midtjylland chegaria a 11 pontos também e continuaria na frente da Roma, porque a Roma com empate iria a 10. O Fenerbahçe subiria para 10 e tem um saldo pior. Então, o empate ainda pode, a gente vai trabalhar nesse seguinte contexto, tá? O empate ainda pode salvar a Roma, mas é muito provável que a Roma venha um pouco mais agressiva para esse jogo, para tentar pelo menos uma vitória, tá? Então aqui eu te aconselho a seguinte questão. Por conhecer o time do Frankfurt e saber que é um time extremamente adaptativo de contra-ataque, se a Roma partir para cima de uma maneira desorganizada, a Roma pode acabar sendo punida e pode tomar gol por aqui, até com uma determinada frequência. Porém, imaginando que a Roma não vai sair para cima igual uma maluca, porque ela também pode tentar se classificar com um empate, dependendo do contexto. Afinal de contas, o Porto não pega um adversário tão fácil, o Ferencváros não pega um adversário tão fácil, o Fenerbahçe não pega um adversário tão fácil, o Twente também não deve pegar um adversário tão fácil, que é o Besiktas. Então, a Roma pode passar sim com um empate. Eu não tô vendo a Roma sair igual uma desesperada desde o início do jogo, tá? Eu acho que existe uma forma de potencializar o desespero da Roma, que seria o Frankfurt na frente do placar. Então, se você tem alguma intenção de trabalhar gols por aqui, o Frankfurt na frente do placar é um excelente indício, tá? Porque aí a Roma iria ficar cada vez mais ansiosa e, obviamente, iria se expor cada vez mais, e o Frankfurt, que tem uma ótima característica de contra-ataque, poderia colocar essa característica cada vez mais presente dentro do jogo, tá? Então, se você quer um cenário bom para trabalhar gols, eu acredito que a Roma atrás do placar é legal. Também pode ser um jogo interessante para correção de preço. Eu só vou te chamar uma atenção por aqui. A Roma, por estar jogando em casa, provavelmente deve deter mais a posse da bola, e o Frankfurt vai tentar ser perigoso no contra-ataque. Então, quando você vê um time com a posse, é mais difícil que ele corrija a sua odd, a não ser que você tenha contra-ataques do Frankfurt com muita sequência, um atrás do outro, de verdade. Então, toma cuidado na hora de trabalhar contra a Roma, porque pode ser que o mercado não mexa se ela tiver com a posse e os contra-ataques do Frankfurt forem mais espaçados do jeito que você está esperando, tá bom? Agora, não te indico vitória nem do lado nem do outro, porque a Roma pode passar com empate. E no final das contas, se a Roma estiver vendo o Porto se complicando, o Twente não vencendo, o Fenerbahçe se complicando, o Besiktas se complicando, a Roma pode entrar aqui no modo jogo de comadre, né? E aí pode ficar uma situação mais chata quando você entra num cenário de gols muito espaçado, tá bom? Então, para mim, é para se trabalhar ao vivo. Não vou te indicar mercado de gols aqui, a não ser que você tenha aquele potencial que eu comentei de uma Roma atrás do placar. Como o Frankfurt também se classifica direto com o empate, pode se tornar um jogo de comadre. Mas a Roma na frente e uma combinação de resultados também pode fazer o Frankfurt querer jogar, tá? Então, minha dica, faça o jogo ao vivo e observe o comportamento de quem está atrás do placar para ver se vale a pena buscar mais um gol ou não. Vamos dar uma olhada só aqui em características da Série A italiana e da Bundesliga. Perceba que a Roma vem numa fase muito boa dentro de casa, venceu os últimos 4 jogos. O Frankfurt também é um excelente time. Olha só, o Frankfurt sai com muita frequência na frente do placar, pode surpreender a Roma aqui. É um time de bom índice de ambas marcas, um time que fala em marcar com pouquíssima frequência, então é um time que se espera gols, né? Então, dependendo do potencial do jogo, pode ser interessante. O primeiro tempo do Frankfurt é muito bom e o segundo tempo da Roma é melhor, mas o Frankfurt marca bastante gol, tá? Então, o segundo tempo é mais over do que o primeiro. E uma característica legal é que o time da Roma acelera mais os seus gols no final do jogo. Já o time do Frankfurt sofre com mais frequência nesse momento. Então, pode ser mais um potencial aqui de over limite, tá? Então vale a pena ficar de olho nisso. O segundo jogo do dia é Maccabi Tel Aviv e Porto. E a gente tem que entender como é que está essa situação de classificação. O Porto fora de casa está a 1,40. Será que essa cotação é justa? Porto vem de alguns resultados não tão bons, né? Para pegar leve com o Porto. Olha só, derrota para o Sport na Taça da Liga, derrota para o Nacional fora de casa, derrota para o Gil Vicente fora de casa, isso na Primeira Liga, derrota na Liga Europa para o Olympiacos dentro de casa, comentei sobre essa possibilidade de complicação por conta do estilo de contra-ataque do Olympiacos, e empatou em casa com o Santa Clara, tá? Tô em casa com o Santa Clara. Inclusive, eu acho que o Porto perdeu um pênalti aqui. Deixa eu ver se é verdade. Perdeu um pênalti aos 96, o Galeno perdeu. Então, poderia... 2 pênaltis. Perdeu 2 pênaltis, o Galeno. Poderia ter saído com a vitória aqui o Porto, mas só aumentou a pressão da equipe do Porto. O Tel Aviv, na tabela de classificação, ele está com 6 pontos.
podendo chegar a 9, não vai se classificar por conta do saldo de gols, né? A gente comentou ontem no planejamento da Champions, que é o primeiro critério, segue tudo igual ao UEFA, tá? Diferença de gols, depois gols marcados. O time do Tel Aviv não tem muitos gols marcados e também não tem um saldo muito bom, então o Tel Aviv está eliminado. Então aí a gente consegue entender por que a cotação do Porto tá 1,40 faz mais sentido, tá? É claro que uma vitória na Europa League não paga tanto como a Champions, mas pode ser interessante para os cofres do Tel Aviv. Porém, o interesse muito maior aqui em relação à classificação é da equipe do Porto, tá? Então essa cotação ela faz mais sentido. Para trabalhar um back favorito no Porto, eu só te aconselho fazer isso se você é um trader ao vivo, com o Porto tendo muito controle do jogo. E se você é um punter, eu olharia com cotações mais extremas também, tá? Porque o Porto, se fosse um Porto que viesse numa fase excepcional, eu entenderia, mas não é isso que está acontecendo, tá? O Porto ele vem com uma pressão e obviamente o Tel Aviv pode pagar o pato, mas essa pressão também pode deixar a equipe do Porto ainda mais nervosa, sabendo que precisa vencer, né? Na tabela de classificação, o Porto está aqui na 25ª colocação. Então, se ele não vencer, ele basicamente está fora, tá? Então, se ele não vencer, ele vai ter que contar ou com uma combinação de resultados se ele empatar. Por exemplo, como ele tem um gol de saldo, ele está melhor que o Besiktas. Então, ele vai ter que torcer para o Twente vencer o Besiktas, né? Para o Besiktas não pontuar. Como ele tem saldo melhor, se ele empatar, ele também pode ultrapassar o Fenerbahçe, mas ele vai ter que torcer contra o Fenerbahçe, que joga contra o Midtjylland. O Fenerbahçe também não vai poder empatar. E assim por diante. Vai ter que ficar contando com, como a gente costuma dizer, né, com o ovo na cloaca da galinha. E aí é mais difícil, tá? Então, o Porto precisa da vitória. Porém, o Tel Aviv, dentro de casa, vamos dar uma olhada, o Tel Aviv sofreu 5 gols em 3 jogos. Então não é um time que fica sofrendo tanto, tá? Se ele resolver jogar só recuado, você pode tentar buscar gols do Porto em situações mais de extremas, né? Final do primeiro tempo ou de preferência final do jogo com uma odd mais elevada. Mas aqui a gente tem nosso primeiro caso de uma necessidade extrema de vitória, que é o Porto. Então vale a pena ficar de olho nesse back favorito se o Porto conseguir ter o controle do jogo. Em relação a gols, o Tel Aviv não tem nada a perder, também não tem nada a ganhar, né? Quem tem que vencer aqui é o Porto, independente do resultado. Então só vejo vantagem de trabalhar gols aqui se o Porto já tiver conseguido o seu objetivo, né? Uma vitória ali de 2-0, parcial, e o Tel Aviv começar a partir para cima. Aí pode ser interessante. De resto, talvez não seja um bom jogo para ficar de olho em gols. Tottenham e Elfsborg é o terceiro jogo que a gente vai comentar nessa quinta-feira. Cotação de 1,20, né? Não tem muito o que comentar aqui, não tem muito o que inventar. O Tottenham é favorito e relativamente precisa da vitória para garantir uma classificação direta para as oitavas de final. Com 14 pontos e 5 gols de saldo, se ele vencer, ele está garantido, né? Enfrentando o Elfsborg, que ainda com saldo ruim, ele pode se classificar mesmo perdendo. O que ele precisa? Primeiro, torcer contra a Roma, para a Roma perder, torcer para que Ferencváros, o Fenerbahçe e Besiktas também se complique, aí ele pode passar mesmo tendo perdido. O que não pode acontecer é todas essas equipes aqui, ó, Besiktas, Fenerbahçe, Ferencváros e Roma, empatarem o seu jogo e o Tottenham dar uma goleada no Elfsborg. Porque pensa comigo, primeiro vamos pensar aqui no Porto, ó, supondo que o Porto vença o Midtjylland, o Elfsborg já vai cair para 21º, né? Se a Roma empatar o seu jogo, pelo menos, isso contando que o Elfsborg vai perder, tá? Se a Roma empatar o seu jogo, pelo menos, ela já ultrapassa o Elfsborg por conta do saldo, né? Vai a 10 pontos e vai ter um saldo melhor. Então já vai cair aqui para 22º. O Ferencváros tem um saldo de -1, mas se ele conseguir empatar o seu jogo, que ele faz aqui contra o AZ Alkmaar, ele também ultrapassa o Elfsborg, porque o Elfsborg tem um saldo pior, já cairia para 23º. O Fenerbahçe joga contra o Midtjylland. O Fenerbahçe tem um saldo de -2. Se ele empatar o jogo, ele também ultrapassa o Elfsborg, porque o Elfsborg vai estar com um saldo menor, supondo que perca de 1-0, vai estar com -3, né? E o Besiktas joga com o Twente. O Besiktas só passa se o time do Elfsborg tomar uma goleada do Tottenham, em caso de empate. Agora, se o Besiktas perde, quem passa a equipe do Elfsborg é o próprio Twente, que vai a 10. Então, de qualquer maneira aqui, eu tô vendo um grande risco do Elfsborg ser eliminado. E aí abre uma possibilidade nesse jogo. Ou o Elfsborg vem para jogar completamente fechado, para pelo menos pontuar na Inglaterra, ou se o Tottenham conseguir desbloquear essa defesa, o Elfsborg vai partir para cima igual um maluco
e aí o Tottenham pode ter condição de buscar mais gols no contra-ataque. Então eu gosto de pensar nesse back favorito, porque pode ser que o Elfsborg venha só para se defender no início, e se o Tottenham estiver na frente do placar, esse 2,5 vai ser interessante. O problema aqui é que o Tottenham não tem levado a Europa League tanto a sério, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Tottenham na competição, vamos pegar aqui, ó, neste torneio. O Tottenham no último jogo tomou 2 gols do Hoffenheim. A maioria dos jogos, acho que o Tottenham chegou a tomar gol. Então, é só torcer para que o Tottenham esteja afim. Se ele tiver afim, a gente provavelmente vai ter um jogo para gols aqui. E é provável que se o Elfsborg perder, ele vai ser eliminado. E estando eliminado, momentaneamente, ele deve partir para cima. Então, deve ser um jogo, sim, bom para gols, tá? Depois, temos o jogo do Braga com a Lazio. A cotação do Braga é de 1,73. Vamos entender o contexto desse jogo também? O Braga, nesse momento, deixa eu abrir por aqui. O Braga está na 27ª colocação e é outro que pode ameaçar o Elfsborg, né? Junto com o Twente ali. O Braga tem uma chance específica de se classificar, precisa de uma combinação de resultados, mas tem que vencer somente o líder da competição, né? E como a Lazio tem 13 gols de saldo, a Lazio não pode ser alcançada por ninguém, a não ser que o Frankfurt dê um cacete na Roma, ou o Bilbao, que joga contra o... Contra quem joga? Contra o Pilsen, o Bilbao também deu um cacete no Pilsen. De resto, a Lazio vai permanecer na primeira colocação, tá? Então, como a Lazio não tem nem obrigação de levar jogadores para esse jogo, claro que tem que levar, mas não precisa ser os titulares, né? Quem é o próximo jogo da Lazio aqui na Série A? Vamos dar uma olhada? Pega o Cagliari fora de casa no dia 3, daria para levar um time até misto, tá? É claro que a Lazio pode tentar levar o time titular, porque vitória é sempre muito importante na questão do bolso, né, do financeiro, mas o interesse desse jogo é total do Braga, tá? Mas aí eu quero te convidar a pensar o seguinte, o desesperado aqui é o Braga, tá? Então o interesse da Lazio não é colocar um ritmo muito alto nesse jogo, é o interesse do Braga. Então a gente pode ter uma correção de preço da Lazio por aqui, fazendo um corpo mole, colocando um time misto, mas confere esse jogo ao vivo se possível. Não vai a favor do Braga somente por esse contexto do Braga precisar vencer. Precisar vencer, que a gente chama aqui de must win, não é vitória. Não canta vitória antes da hora. A necessidade não necessariamente faz o resultado, tá? Quantos times que precisavam vencer para poder chegar em determinado... não venceram. Faz parte do futebol. Um ganha, outro perde, tá? Ou o jogo fica empatado e pro Braga vai significar eliminação. Então não caia nessa de já sair apostando pré-live. Assiste o jogo ao vivo para principalmente identificar se a Lazio tá com um time bom em campo, se ela tá buscando contra-ataque, se ela tá afim de jogo, tá? Aí sim pode ser interessante você pensar em alguma coisa a favor do Braga por aqui. Temos também o United fora de casa contra o Steaua Bucareste. O United está com uma cotação de 1,61. Vamos dar uma olhada na tabela de classificação. O United que venceu o Rangers recentemente dentro de casa. Foi difícil vencer, mas venceu, né? O Steaua Bucareste está na 8ª colocação com 14 pontos, saldo de mais 3. E o United está na 4ª colocação com 15 pontos, saldo de mais 5. Então é o seguinte, o United está praticamente classificado para as oitavas, né? Quem pode ultrapassar o United é só o Galatasaray e o Bodo Glimt, vindo lá de baixo, lá da parte de playoff. Agora, tem essa galera aqui de baixo que pode vencer, né? E empurrar o United para baixo. Então vamos supor que o United perca o seu jogo. O Steaua Bucareste é um time que empurra o United para a 5ª colocação, né? Que vai chegar aqui a 16 pontos. O Tottenham, se vencer o Elfsborg, empurra o United para a 6ª colocação. O Anderlecht joga contra o Hoffenheim. Se vencer, ele também assume mais uma colocação e empurra o United para a 8ª colocação. Aí começa a ficar complexo, porque aí Galatasaray e Bodo Glimt podem ultrapassar o United em relação a saldo de gols, dependendo da quantidade de gols que o United tomar, né? Então pode ser que o United perca sim essa vaga para a classificação direta, tá bom? Como que o United pode tentar evitar isso? Pô, um empatezinho já ajuda muito, né? Mas ainda assim não é salvação, mas ajuda, tá? Agora, se puder vencer, melhor ainda. Só que o Steaua Bucareste também precisa. O Steaua não pode só empatar esse jogo. Pensa bem, o Steaua empatou com o United, foi a 15 pontos. Se o Galatasaray vencer, o Galatasaray já ultrapassa aqui o Steaua Bucareste, a não ser que o Anderlecht, Tottenham e Lyon percam os seus jogos, tá? Então, dá para passar os dois com empate, mas é mais provável que um dos dois fique de fora. Então, as duas equipes precisam do resultado. Isso aqui me preocupa da seguinte maneira. Se as duas equipes precisam do resultado, o mercado de gols ele fica um pouco mais tenso, porque 1-0 aqui é goleada. É um resultado, é um confronto direto praticamente. Então, 1-0 do Steaua provavelmente é um time que vai tentar se defender. 1-0 do United talvez seja um time que também prefira se defender. Então, eu vou tomar cuidado com o mercado de gols.
A única coisa que me faria pensar em gols aqui é aquele cenário de um jogo com mais vantagem para uma equipe, e aí essa equipe em vantagem com mais gols, né, de 2 ou 3 gols, se mostrando mais tranquila e querendo contra-atacar. De resto, eu acho que é um jogo para ficar de olho mais numa correção de preço, e se você é um punter por aqui, eu não te aconselho trabalhar a favor do United a qualquer custo, porque o United ainda pode se classificar com um empate. Ele está mais perto de se classificar com um empate do que o Steaua, tá? E outra coisa, o Steaua Bucareste ainda não perdeu em casa nessa competição, tá? O United fora também não perdeu, mas empatou 2 e venceu apenas uma, tá bom? Então eu tomaria um pouco de cuidado para buscar essa vitória do United a qualquer custo. Agora, se você encontrar uma vitória do United pagando bem mais alto e estiver dentro da sua precificação, da sua metodologia, aí sem problemas, tá? Como eu falei, tem vários outros jogos aqui da Europa League que podem ser interessantes. A minha dica é que você utilize esse contexto de necessidade, saldo de gols, diferença de gols e também gols marcados, tá? São os dois principais critérios, diferença de gols e gols marcados, para você escolher. Mas, sinceramente, não dá para ficar acompanhando tantos jogos. Se a liquidez da Champions já ficou dividida, da Europa League vai ser mais dividida ainda, tá bom? Então toma um pouco de cuidado, faça menos jogos, que eu acho que vai ser mais interessante para você. Fechou? Além disso, temos outros jogos por aqui. O Flamengo joga contra o Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, que já demitiu o Fernando Diniz, mal começou a temporada, pega aqui o Itabirito. No Campeonato Pernambucano tem o Náutico. No Paranaense tem o Curitiba. Deixa eu ver se tem mais. No Cearense tem o Fortaleza e assim por diante. Eu vou deixar tudo aqui no link do Radar Esportivo e também vou deixar o link da minha parceira Betfair para você abrir sua conta se você não tem nenhuma conta ainda. Fechou? Um grande abraço. Eu vejo você amanhã. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade e até a próxima.